Sejam muito bem-vindos ao programa Shema e hoje, totalmente diferente, porque hoje eu estarei gravando a externa aqui na casa de uma grande amiga e vocês vão conhecer uma história maravilhosa com uma família pra lá de especial. Vem comigo! Pessoal, nós estamos aqui com o vovô Joel, porque eu soube dessa história, desse nhoque, que por sinal é um nhoque premiado, viu? E depois nós vamos provar, porque nós vamos ser abençoados com um almoço maravilhoso do vovô Joel. Tem toda uma história sobre esse nhoque, sobre a vida do vovô, que depois, no outro take, nós vamos conversar sobre. Mas agora, nós vamos ver um pouquinho sobre a execução desse nhoque, como que faz, por que ele é tão especial, tão maravilhoso. Vovô, conta pra nós por que esse nhoque é tão especial. Olha, ele é especial por um motivo. A minha esposa fazia esse nhoque, ela aprendeu a fazer de família, entende? Então ela começou a fazer o nhoque e tal, e um dia ela participou de um evento na igreja e levou um pratinho lá. E então o pastor Roberto se interessou muito, gostou, fizeram a prova, provou, então ela começou a vender para os irmãos, entende? E daí por diante ela continuou com o nhoque, entende? Entendi. E ganhou prêmio. Ganhou prêmio esse nhoque também. Ganhamos em 2022. Uau, que em legal. Primeiro lugar, né? Em primeiro lugar. Ela ganhou. Ela ganhou. Eu fazia o nhoque e ela ajudava, mas o ingrediente ela que colocava, entende? Certo. Ela não tinha força para bater a massa. Tem eu que batia a massa. Então, na verdade, esse nhoque foi uma história em conjunto ali, vocês dois fazendo nhoque, que inclusive o senhor estava me contando um pouco antes sobre o casamento deles. Foram muitos anos juntos, né, vovô? Olha, eu conheci ela no trabalho. Eu trabalhava numa firma, ela trabalhava em outra. Nós pegávamos o mesmo ônibus para ir trabalhar. Aí comecemos a trocar de ideia. E nesse motivo, nós ficamos noivos, quer dizer, namorando. E depois, um ano de namoro, conheci a família dela. Aí ficamos 2 anos de noivado. Casemos em 1970. Aí convivemos juntos 54 anos. Uau, Entende? uma vida. Aí houve a separação. Deus separou a gente. Estou continuando essa luta. Mas é muito triste, viu? Mas estou contente de um lado. Ela me deixou muito feliz. É isso que eu quero. Ela deixou um legado. E esse legado ficou na família, que deu continuidade. E é isso que nós vamos ver agora. O nhoque do vovô. Vamos lá, vovô, fazer esse nhoque maravilhoso? Quais ingredientes que nós vamos precisar? Olha, aqui temos a batata, tem a água, tem a manteiga, o pozinho de legumes e farinha de trigo. Isso. E a batata, pessoal, inclusive, já foi para a panela, já está cozida, para a gente adiantar um pouquinho esse processo. Agora o vovô vai começar a fazer isso. O que o senhor faz primeiro? Amassa a batata? Como é que funciona? Olha, primeira coisa, eu cozinho a batata. Certo. Depois, pego ela, coloco numa água para esfriar, porque ela está quente. Aí tenho que descascar ela, tirar a pele dela. Depois que eu tirar a pele, eu tenho que pegar e espremer a batata.
entendeu? Prático isso, hein, gente? Prático. Depois que eu espremi a batata, eu pego e coloco na panela, entendeu? E da panela tendo a manteiga e o pozinho de legumes, mais 2 potinhos de água, eu deixo ferver. Certo. Com a batata moída, quer dizer, espremida. Espremida. Aí ela, quando tiver bem fervendo, eu pego a farinha de trigo, coloco e vou batendo. E vai mexendo. Vai mexendo de pouco em pouco, até ela pega o ponto. Que é aí que a sua esposa não dava conta. É o senhor que ia lá e fazia força no negócio. Sempre eu que fiz isso, porque ela não tinha problema no braço. Não tinha força. Então tá bom. Vamos lá então? Gente, já voltamos. Ele já cozinhou a batata. Vocês viram como que ele descasca a batata? Gente, é tudo muito artesanal, é tudo com muito carinho. Claro que toda receita tem o seu segredo, né? Segredo que a gente não vai contar, tá bom? Mas tá aqui. Ah, sabe o que eu quero mostrar pra vocês? Ele tá fazendo o nhoque normal, sem recheio. Mas ele tem também, ó, nhoque recheado. Que é isso? Maravilha! Claro que eu vou sair daqui com o meu. Mussarela, né, vovô? Agora, gente, eu tinha que mostrar. Olha isso aqui. Não, vocês não estão entendendo. Isso aqui, você pensa que ele comprou assim? Não, é tudo artesanal. Ele pega a mussarela que não é qualquer mussarela. Existe uma mussarela específica. Por isso que eu tô te falando, tem todo um segredo rolando aqui que a gente não pode contar, né, gente? Ó, isso aqui é mussarela. Ele preparou para deixar assim, ele fez um negócio aqui, ele fez uma ferramenta, ele mesmo, para deixar tudo assim, gente, bonitinho assim. Olha que coisinha mais... Gente, eu tô apaixonada nesse nhoque. Eu tô apaixonada, vovô. Tô apaixonada. Agora... Mas precisa ser uma coisa bem feita, né? Exatamente. Falaram aqui que tem o nhoque bom, mas tem o nhoque muito bom. Esse é o muito bom, né, vô? É ótimo. Pois é. E agora a gente chega aqui nesse final de processo que ele vai colocar nas bandejinhas para vender para você, que depois a gente vai falar para você como é que você faz. Vamos lá, vovô? Tudo bem. Ó, vou continuar. Finalizamos agora esse processo do nhoque do vovô. Daqui vai para o freezer, vai ser congelado, preparado, embalado, etiquetado. Gente, o negócio aqui é profissional, né? Mas nós queremos conhecer um pouquinho mais da história do vovô. Então, fica aí ligadinho que eles vão estar preparando uma mesa maravilhosa. Gente, hoje eu vou estar igual a Ana Maria Braga. Acho que eu vou passar por baixo da mesa, porque eu tenho certeza que esse negócio aqui vai estar maravilhoso. Fica com a gente. Daqui a pouquinho você vai conhecer um pouquinho mais da história do vovô. Pessoal, depois dessa receitinha maravilhosa, e vou te dizer, eu já estou ansiando para chegar no final, porque tem um almocinho maravilhoso nos esperando. Nós subimos aqui para o terraço, esse lugar gostoso. Quem me conhece sabe que eu amo flores, né? E olha só que delícia, um lugar leve, gostoso. E tô aqui com a Ágata, minha amiga maravilhosa, já de 21 anos que a gente se conhece, de quando eu morava em São Paulo. Tem toda uma história aí. Verdade. E mesmo que... Sabe que a Bíblia, ela fala a respeito do amigo. Sabe aquele amigo, quase irmão? Pois é, a gente sempre ganha de presente de Deus um amigo assim. E eu tenho a Ágata e nós estávamos... Gente, eu sempre falo na igreja, Ágata, que eu não canto. Você sabe que eu não canto. Acho que você melhor que ninguém sabe que eu não canto.
E nós éramos do Ministério de Louvor e fomos por 3 anos, né, Agatha? Gente, que doideira. 3 anos. Então, quando eu fui morar em Mariporã, isso já há 18 anos, de vez em quando a gente troca uma mensagem, ou se encontra, né, toma um café, enfim, essa amizade ela continuou. E numa dessas conversas, que foi que eu quis saber a respeito do nhoque que ela estava postando, e foi daí que nasceu o Shema Talento em Movimento aqui em Guarulhos, na casa do vovô Joel. Conta um pouquinho para nós como foi essa história, como tudo isso começou, porque eu sei que ele estava falando pra gente que tinha a esposa, sua sogra que faleceu, enfim. Conta para nós como começou a história do nhoque, o que aconteceu, conta pra gente, que a gente quer saber. Então, tem toda aquela parte que ele já contou para vocês, né, quando tudo começou, que o nhoque começou como uma brincadeira, né, então ele já deu continuidade, e aí ele já tem a freguesia dele na igreja, ele tem até uma vendedora, acho que na Zona Norte, que já vende os nhoques dele também. Nossa. Só que a questão da depressão, né, ele estava muito depressivo. Muito triste, era conversando 10 minutos com ele de conversa, 9 minutos e meio era chorando. E isso estava incomodando muito a gente, né? E o meu marido, filho, começou a ficar cabisbaixo, preocupado, porque ele tem que trabalhar, não podia estar aqui o tempo todo, e vinha na semana, fazia uma visitinha rápida, enfim. E aí isso estava me incomodando. Porque a gente vinha aqui, se reunia, parecia que ficava pior, mas ele chorava. E aí teve numa dessas visitas, meu marido veio, era numa terça-feira à noite, quando ele chegou em casa, aí eu perguntei, e aí o seu pai? E aí ele me respondeu, tá daquele jeito. E aí aquilo, na hora eu fiquei, preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa, o quê? E eu angustiada. E aí eu me lembro que eu estava até na sala, e aí eu falei, Senhor, me ajuda, eu preciso pensar em alguma coisa. E aí na hora me veio nhoque. Falei, vou ajudar ele a vender o nhoque. Nisso meu marido estava no banho, ele saiu do banho, passou por mim, aí eu falei assim para ele, vou ajudar seu pai a vender o nhoque. Ele me ignorou. Ele simplesmente saiu andando e me ignorou. E amém, fomos deitar, eu orei, pedi para o Senhor me direcionar, se era aquilo mesmo, né? E no dia seguinte eu simplesmente postei. Até então não tinha pensado em marca, nada, eu só postei. Quando eu postei, eu acho que só naquele dia, eu acho que eu tive o pedido, assim, por cima de uns 9 quilos de nhoque. Uau! E para mim aquilo foi a confirmação do Senhor. Gente, olha só, maridos, ouçam as suas esposas. Esposa tem, ela tem feeling para as coisas. Não tem não, Agatha? A esposa, ela enxerga assim, muitas coisas que você não enxerga. Começa a dar atenção para tua esposa, que você, vai dar certo, escuta isso aqui. Então, e aí eu comecei a divulgar, comecei a fazer a venda, fazer entrega, e aí eu comecei a pensar, não, a gente precisa ter uma marca, porque nesse processo, que foi tudo assim muito rápido, foi da noite para o dia, e aí eu vinha e eu falava para ele, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e eu percebi que ele foi se animando, aí foi levantando um sorrisinho, e minha cunhada sempre junto, e aí eu pensei numa marca, eu falei, não, vai ser nhoque do vovô, e aí eu já mandei fazer o adesivo, e aí tem o meu genro, né, o namorado da Inara, e ele tem muita facilidade com mídia, com vídeo, com tudo. E aí, comentando com ele, um dia, do nada, ele me mandou um vídeo que ele tinha feito, um vídeo do nhoque. E com o nome, né, ele finalizava em nhoque do vovô. Nossa. E aí eu li aquilo, assim, enchi os olhos, eu falei, nossa! Aí já mostrei pra ele, ele começou a rir, ele ficou super feliz, eu falei, a gente tá no caminho certo. E de lá pra cá, a gente vem devagarinho, né, manda fazer um adesivo diferente, faz um vídeo diferente, uma postagem diferente, ele sempre acompanhando. Eu quero até falar
que sempre que eu faço uma venda, eu sempre peço para o cliente me dar um feedback, um pós, né? Eu faço pós-venda. E aí eu peço, manda uma foto, fala se você gostou, e ele olha tudo, tá? Sempre que vocês colocam lá, eu mostro para ele e isso dá um gás, né? Isso é o que tem motivado e ele tá super feliz. A minha cunhada me disse até, eu acho que tem um mês mais ou menos, Agatha, meu pai é outra pessoa. Uau. Então isso não tem preço, porque só Deus sabe e conhece a intenção do nosso coração, Sim. né? E a intenção foi justamente essa, né? Colocá-lo para trabalhar, para distrair, para o tempo passar e ele parar um pouco de chorar, porque infelizmente a gente não está preparado para a separação, né? Sim. E a gente sabe que dói, mas o que a gente puder fazer para distrair, para passar o tempo, a ideia foi essa. Que incrível, gente. Assim, mais de 50 anos juntos, né? 57 parece, né? 54 no total, casados, né? E 3, um de namoro, 2 de noivado, que como ele mesmo disse para nós aqui, hoje em dia não é mais assim, mas na época foi isso. E ele contou toda a história aqui da casa e tal, enfim. E foi muito, muito linda a história. Eu fiquei assim muito emocionada com a história dele, porque você vê que ele tem o desejo, né, de estar alegre, de estar bem, mas em todo momento ele fala, não é fácil, não é fácil, é difícil, é uma saudade, é uma dor. E, gente, uma vida toda, né, Agatha? Uma vida toda juntos. E aí eu falei pra ele, poxa, mas ela deixou um legado, porque ela falou pra ele, não deixa de fazer, continua fazendo o meu nhoque. E sabe o que aconteceu? Vocês continuaram participando todos os anos, não é? Porque tem uma competição também, né? E que ganhou na igreja, primeiro lugar, ganhou segundo, depois ganhou primeiro. Então, todo ano continuam apresentando essa receita, esse nhoque, e dá sempre muito certo. Então, gente, é sobre isso, sabe? O que a Agatha falou, a intenção do coração, né, Agatha? Porque o Senhor, Ele não nos chamou para fazer apenas para nós. Ele nos chamou para o outro. Na verdade, o grande propósito é sempre o outro. E quando a Agatha olhou e falou, eu preciso fazer alguma coisa. Onde ela buscou? Ela buscou em Deus. Ela falou para mim, eu busquei em Deus. Eu falei com o Senhor, eu orei e o Senhor, né? O Espírito Santo falou ali com ela e é por isso que deu certo, gente. Tudo aquilo que você colocar diante de Deus, certamente vai ser sucesso. E esse nhoque é um sucesso. É uma delícia, derrete na boca, né? E as pessoas, né, receberam bem, porque como eu comentei no início, as pessoas compravam porque me conheciam. Então foi pela confiança, porque se realmente não fosse bom, eu não ia estar ali oferecendo. Sim. Né? Então tudo partiu daí, começou daí. Eu quero até agradecer cada pedido, você aí que tem nos dado a oportunidade e a confiança, né, de experimentar o nhoque. Eu sou muito agradecida a cada pedido, a cada pessoa, né? E inclusive eu peço até a liberdade, eu preciso fazer 2 agradecimentos específicos, tá? Tem a Juliana, da Reiju, a Juliana, da filha da Nice, lembra da Marcela, sim, da sim. Fernanda? Uma confeiteira de mão cheia, personal chef, ela é maravilhosa. Uau. E super parceira, uma pessoa que não precisava e super parceira. Aonde ela vai, tem um evento, ela tem oportunidade, ela leva o nhoque do vovô. Nossa! E eu tenho também um super amigo, o André, do AIG Buffet. O André, sempre que tem oportunidade, está levando o nhoque do vovô para os eventos. Então, eu só vejo a mão de Deus em tudo, né? Sim. Porque são pessoas que não precisavam e estão ali dando oportunidade, ajudando o vovô a crescer, o vovô a sorrir. E é muito bom, experimente. Porque não é veja que não foi uma questão financeira, né? Não foi uma questão financeira, foi uma questão de sentimento, de emoção, de ajudar o vovô a passar, né, por essa fase difícil, porque tem pouco tempo, né, Agatha? Tem um ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses, então assim,
é pouco tempo. Ele realmente precisava de alguma coisa para fazer movimentar ali a mente. Inclusive, ele não é só isso, gente. Ele tem mais coisas que ele faz. Ele faz chinelo. Chinelo maravilhoso, maravilhoso. Eu quero fazer um convite para você. Vai lá no Instagram, procura lá, Nhoque do Vovô, não é isso? Tudo junto. Gente, coisa maravilhosa. A produção tá trazendo aqui para mim, olha só. Gente, isso aqui é qualidade. Qualidade. Eu tava olhando lá e falei, meu Deus, o que é tudo isso? artesanal. Totalmente Ele faz artesanal. Tudo. Totalmente. Desde cortar, ele tem a máquina que ele corta a sola, ele desenha um molde, ele corta a pelúcia, ele costura, é tudo à mão, completamente artesanal, 100%. Então, olha só, Shema Talento em Movimento é isso, é mostrar para você que independente da sua idade, independente da sua situação, como você está, do seu emocional, independente, você quer, você consegue. Você coloca na mão de Deus, Ele te ajuda, Ele te dá força, Ele te dá oportunidade. O vovô, ele agarrou a oportunidade. Agatha colocou na mão de Deus, o vovô agarrou a oportunidade. E tem aquelas pessoas, né, que estão ali em volta, ajudando, apoiando, motivando, incentivando. Gente, isso é muito importante. Talento e movimento é isso. Você tem um talento, coloca na mão de Deus e o Senhor vai te ajudar a movimentar. Amém. Não é isso? É verdade. Gente, coisa linda. A produção tá chegando com mais coisa aqui. Olha isso. Esse daí foi um simbólico, né? De uma das gincanas que ele participou na igreja, que todo ano tem, como foi comentado, a barraquinha do nhoque, e eles ganharam em primeiro lugar. Olha isso. Em homenagem à vovó também, a Dona não Maria. É isso? A Dona Maria. Minha sogra. Gente, que história linda, Agatha. Que história maravilhosa. Eu fiquei, assim, muito feliz, né? Muito honrada de poder contar essa história. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que todos gostaram dessa história. E assim, você que tem uma história, assim, procura a gente. A gente tá aqui doidinho para contar essa história para vocês. Aquele bate-bola, né, que eu sei que você gosta, com a nossa convidada especial. Agatha, um sonho. Ver meus filhos totalmente criados, né, e estabilizados e estabelecidos na profissão, na vida. Acho que toda mãe, né? Sim. Um lugar? Mato. Eu amo mato. Nossa, eu também, sou apaixonada. Um arrependimento? De não ter abraçado mais a minha mãe, de não ter dito que eu a amava, de não poder ter feito mais, porque a gente sempre acha que é pouco, eu queria ter feito mais. Uma frase de efeito? O amor move montanhas. Lindo. E Jesus para você é? É tudo, né? Jesus é minha base, Jesus é o que me sustenta, Jesus é o que me move. Jesus é tudo para mim, porque sem Ele eu não tenho forças, né? E Ele que renova as minhas forças a cada dia. Amém. Agatha, foi um prazer. Muito obrigada por nos receber aqui. Eu tô muito foi feliz. Linda, a história foi linda. Sabe que eu sou apaixonada em você? Eu também, eu sou suspeita, é recíproco. E eu tô muito feliz pelo convite, pela oportunidade, é um prazer muito grande. Você é muito bênção na minha vida. Ai, sua linda. Te amo. Também amo você. Ai, gente, que delícia. Chegamos a mais um final de programa. Olha só, vai lá no link da bio, porque Ana Paula Shema no Instagram e o programa Shema no YouTube. Acessa, compartilha, curte, coloca um comentário, encaminha para quem você quiser incentivar, motivar, conta a história junto com a gente. Conta lá para nós quem você gostaria, de repente você conhece uma história muito legal e quer que a gente conte essa história. Nós estamos lá. Eu estou esperando você. Vem Shema.